Oi pessoal, estamos começando aqui com mais um vídeo no PTK e Pipoca, dando continuidade ao nosso especial de Halloween, que esse ano comemora aí a nata do terror que está fazendo aniversário em data cheia em 2023. Na semana passada a gente falou sobre o Bebê de Rosemary, que é de 1968 e completou 55 anos neste ano. Completando aí meio século, ou seja, 50 anos, lançado em 1973, hoje nós vamos falar aqui de O Exorcista, o clássico atemporal do terror dirigido pelo William Friedkin, que infelizmente nos deixou em agosto deste ano, aos 87 anos, e aí escrito, com o roteiro de William Peter Blatty, que adaptou o seu próprio livro lançado em 1971, que já tinha sido aí, baseado em relatos de um padre sobre um exorcismo feito num garoto de 14 anos na década de 40. Então, com todas essas informações ficcionais e não ficcionais, o William Friedkin aí trouxe uma direção muito objetiva e criou aí um clássico do terror, tido por muitos como o maior filme de terror de todos os tempos, o primeiro indicado ao Oscar de melhor filme do gênero, tendo mais 9 indicações, aí também para o elenco, para o seu diretor, para o design de produção, ganhando aí com o roteiro adaptado do William Peter e também aí com o melhor som, mas também sendo indicado a fotografia e muitas outras questões, completando 50 anos, depois de meio século ainda se mantendo aí como um dos filmes de terror, se não o mais relevante de todos os tempos. Logo depois da vinheta é dele que a gente vai falar aqui no nosso especial de Halloween 2023. O que mais me impressiona aqui no Exorcista é que a gente lembra muito, e isso é comum para os filmes de terror, das cenas muito gráficas, assim, A gente tem a cena do giro da cabeça, de descendo a escada, de vômito, da masturbação com o crucifixo e várias outras, assim, a gente lembra muito dessas questões aqui. Mas eu acho que não é isso que torna o Exorcista tão grande nem tão aterrorizante. Eu acho que qualquer pessoa que o assista, mesmo hoje, após 50 anos, com efeitos práticos, com maquiagem, por sua atmosfera bem dosada na sua direção de arte, na sua fotografia, principalmente ali, e composição geral, estética, assim, eu acho que ele se torna um filme muito aterrorizante porque ele se aproxima muito do real, ele se aproxima muito do comum, ele se aproxima muito do cotidiano, o que isso faz com que a gente também se aproxime dele e ele se aproxime da gente. Por que eu falo isso? Porque o William Friedkin e toda a equipe que trabalha ali, principalmente o William Peter Blatty escrevendo também esse roteiro, eu acho que isso também ajuda porque ele escreve esse livro e ele adapta o seu próprio livro, ele produz também um filme, então ele já tinha uma aproximação muito grande com a história, então eu acho que isso também ajuda a compor ali o que eles vão trazendo nesse filme, e é muito essa imersão realmente da gente se compenetrar, da gente ter essa absorção. A relação principalmente da Chris MacNeil, da indicada ao Oscar pelo filme Ellen Burstyn, e da Regan, da Linda Blair, que também foi indicada ao Oscar na época, isso é muito importante, a relação mãe e filha. O cotidiano delas, a ausência do pai, a preocupação que isso causa na menina, na ex-esposa, o dia a dia da Chris ali como atriz, a sua assistente, a questão que vai rolando ali. Quando ela conhece o Padre Karras, que a gente sabe que vai ser importante no final, até mesmo aquele momento anterior, o prelúdio, o prólogo, digamos assim, que a gente vê do Padre Merrin também, a gente vê a conexão com o que vai acontecer depois, a liberação daquele mal ali, encontro daqueles artefatos, todas as situações são muito bem postas. Essas peças são muito bem postas, equilibradas e bem conduzidas ali. William Friedkin aqui, ele traz uma direção magistral. É um trabalho realmente atemporal. Não são 50 anos se mantendo aí no topo, como eu falei lá no começo, sendo a nata do gênero de terror, porque realmente o Exorcista ele tem essa questão. A gente toma esse tempo para entender esses personagens, para conhecê-los, para ver as suas relações, para ver tudo o que está acontecendo ali. Depois a gente vê o começo daquele problema, a Chris levando a Regan em busca da ciência resolver o que está acontecendo com a menina, procurando médicos, instituições e tudo mais, e ver que aquele problema não é resolvido, até a gente começar realmente a ver a possessão acontecer e o exorcismo consequentemente. Mas o que mais aterroriza ali é porque a gente já gostou daqueles personagens, a gente se acostumou com eles, a gente já está se preocupando com eles, a gente vê um mal
mais puro, a gente vê um mal implacável, a gente vê um mal que a gente vê e ouve e sabe que ele realmente existe independente da nossa crença, que a gente sabe de relatos, que a gente sabe que acontece na vida real. Então todas essas questões vão fazendo a gente ficar imerso dentro desse filme. Essa atmosfera nos abraça de tal forma, a gente se preocupa de tal forma, a gente fica tão tenso com tudo que está acontecendo ali, a gente olha para aquela menina, a gente vê o mal que está dentro dela, mas a gente consegue lembrar que existe uma menina porque a gente conheceu ela verdadeiramente em todo o primeiro ato do filme. A gente viu quem era aquela menina, a inocência dela, a doçura, o divertimento, toda a questão dela com a mãe. A gente se preocupa com essa mulher, a gente se põe no lugar dela como mãe, como amiga, a gente se coloca no lugar dessa menina, a gente entende as relações, a gente fica se preocupando e sente como se a gente estivesse vivendo aquilo ali. E isso é muito bem dosado, muito bem feito para absorver a gente como público, para fazer a gente se conectar. Ele não precisa apelar para o jump scare, ele não precisa apelar para os sustos fáceis, para os sustos gráficos, apesar de ter os momentos gráficos, mas esses momentos gráficos eles chegam já no ápice e a gente já não tem mais aquela coisa de que aquilo está sendo feito deliberadamente, aquilo tem uma razão de ser, porque aqui o terror ele vem do drama, aqui o terror ele vem da construção narrativa dramática, do problema que está sendo causado ali, aterroriza, porque o terror ele não precisa ser só sobrenatural, ele não precisa ser só do susto, da surpresa, ele não precisa ser verborrágico, ele não precisa ser gráfico. O susto pode ser muita coisa no dia a dia. O susto podem ser pequenas coisas que realmente deixam a gente apavorados. E o susto é a gente ver a tranquilidade, a gente vê aquele cotidiano, a gente vê aquela família que se dá tão bem, que tem amor entre aquela mãe e aquela filha, ter aquilo corrompido, ter caos inserido ali, ter turbulência, ter problemas. É isso que assusta, é isso que apavora, é isso que faz a gente ficar compenetrado no filme, para a gente poder querer que aquela menina seja separada deste demônio, que aquela mãe seja tranquilizada e aquela menina fique bem. Tem uma montagem muito certeira, porque a montagem ela é feita completamente para fazer a gente entrar. A gente conhece o padre, a gente conhece os dois padres, a gente conhece os personagens secundários, coadjuvantes, a gente vê quem está à volta, a gente sabe dos cotidianos, a gente sabe dos seus dramas, a gente consegue ter entendimento, coerência e falar, caramba, faz super sentido porque a gente viu tudo sendo construído. O padre Karras perdendo a mãe, o padre Mary envelhecer, viajar muito, tá com a saúde debilitada, como eu disse, a relação Chris e Regan, as pessoas à volta delas, o trabalho da Chris, exaustivo, cansativo, a ausência desse pai, a falta que ele faz, todas as questões que abrem rachaduras nesta família e principalmente nesta menina e em todas as pessoas que vão estar ali para ajudá-los. Então a gente vê a corrupção, a gente vê o caminho para esse mal se impregnar ali, a gente vê o como isso é construído e a gente entende como a gente chega ao final, a gente entende como a resolução é feita, a gente entende a finalização de forma muito coerente, porque tem roteiro certeiro, tem direção objetiva, tem construção de atmosfera, tem construção de mitologia, tem construção de universo. Se tornou um filme emblemático porque ele é muito bem contado, porque tem história, porque tem cuidado, porque tem interesse, porque tem realmente ali vontade de se fazer um filme coerente, competente e narrativamente bem construído. Eu não acredito que eles esperavam criar a história do cinema de terror ali. Eu não imagino que eles pensaram que criariam a obra-prima do terror ali. Eu imagino que eles não imaginaram que 50 anos depois o Exorcista ia ser tão relevante. Talvez aí, como eu disse, para a crítica especializada, para os estudiosos da sétima arte, para o público em si, o maior filme de terror já feito de todos os tempos. Jamais imaginaram. Mas ali existia vontade, ali existia interesse, criatividade e paixão, claro, estavam trabalhando ali com cinema, escolheram fazer isso, mas tinha interesse de se contar uma boa história, tinha interesse de abraçar aquele público. Faz o que o cinema tem que fazer, entretenimento, reflexão, coerência, isso para mim já vale muito. E traz ali também sentimentos, porque cinema é isso, é o sentir. É sensorial e ele consegue fazer isso. É um terror sensorial que a gente consegue viver junto com eles, que a gente fica pensando sobre. É um filme da cabeça, que fica na nossa cabeça, que fica no nosso emocional,
Claro que naqueles momentos que eu falei, como o do vômito, o giro da cabeça e tudo mais, são coisas que a gente fica meio assim, principalmente por ser tão bem feito, ser tão realista, principalmente pelos efeitos práticos ali, e a gente fica, caramba, aquele momento me deixou meio assim. Claro que a gente vai lembrar desses momentos, que a gente fala assim, caramba, aquilo foi de puro medo. Realmente tem. A gente consegue até pontuar, mas a gente consegue entender que o filme ele é apavorante todo, porque ele constrói uma história, ele constrói uma vida, ele constrói um cotidiano com amor, e a gente vê o mal e se inserir naquele amor e deixar essa mãe desesperada e essa menina ali com o pêndulo da morte sobre ela. Então, não à toa, como eu disse, O Exorcista se tornou esta obra-prima tão relevante que hoje, há 50 anos, ainda é muito marcante. Uma obra-prima do cinema de terror, uma obra-prima do cinema em geral, um dos filmes mais marcantes da história da nossa amada sétima arte. Então, jamais poderia não aparecer aqui no nosso especial de Halloween, principalmente quando este ano a gente está comemorando aniversários, na espera de ver aí O Exorcista, o Devoto, a sua nova sequência direta lá do clássico de 1973, que está chegando aos cinemas, e já vou dar um spoiler aqui, é o próximo vídeo que vocês vão ver aqui no canal, então fica ligado. Também falando aí sobre próximos vídeos, no nosso especial de Halloween da semana que vem, que claro, continua, vamos falar de um clássico que completa este ano 45 anos, de 1978, e definindo o gênero slasher para toda a história do cinema, da mente do grandioso John Carpenter, vinha ele de máscara branca, macacão de mecânico, aterrorizando toda uma Haddonfield e principalmente a icônica Laurie Strode de Jamie Lee Curtis. E é claro que eu estou falando de Michael Myers, e Halloween, a Noite do Terror, é o tema do nosso próximo vídeo na semana que vem aqui no nosso especial de Halloween, então fica ligado. O vídeo de hoje vai ficando então por aqui, espero mesmo que vocês tenham curtido. Deixa nos comentários o que você acha de O Exorcista, o clássico lá de 1973, dirigido pelo William Friedkin. Também não esquece do seu like, de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e ativar as notificações. A gente se vê de novo num próximo vídeo. Tem O Exorcista de Volta aí pra sair, tem mais especial de Halloween, tem muita coisa acontecendo aqui no canal, então fique sempre ligado por aqui. Não deixe a oportunidade de passar não. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.